Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos iniciar o nosso estudo dessa quinta-feira, mas antes de nós propriamente iniciarmos o estudo, eu queria orar com os irmãos, falar um pouco com os irmãos. Estamos aí há 3 dias para completar 3 semanas de confinamento. Algumas necessidades básicas vão aparecendo, muitas pessoas estão com dificuldades financeiras, muitas pessoas estão com dificuldades de mantimento mesmo, pessoas que trabalham por conta própria estão com dificuldades, e quanto mais tempo ficamos parados, mais essas coisas vão acontecendo e vão aparecendo. Outro fato também é que o ser humano não consegue ficar confinado, não consegue ficar muito tempo sem o convívio social. E, psicologicamente, algumas pessoas vão tendo dificuldades, vão ficando ansiosas, vão se preocupando demais com a situação. Enfim, precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar também pelas pessoas que estão sendo mais prejudicadas com esse confinamento. As nossas autoridades, elas não se entendem, e aí a gente fica nessas preocupações todas normais do ser humano. Então, eu gostaria de orar com os irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que fechem seus olhos, abaixem suas cabeças, reúna aí com os seus familiares e vamos orar neste momento tão difícil que nós estamos passando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nesses momentos difíceis que estamos passando, onde estamos confinados, aí já vai para 3 semanas. Isso causa ansiedade, causa preocupações, mas o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor controla todas as coisas, nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, mas algumas pessoas estão passando necessidade, algumas pessoas estão com dificuldades financeiras já, e nós queremos pedir por elas. E se há, porventura, algum irmão da nossa igreja que também esteja passando necessidade, dificuldade, queremos orar também por eles, para que o Senhor dê consolo, conforto, e que essa situação passe o mais rápido possível. Sabemos que o Senhor já tem a solução, e às vezes não entendemos os propósitos do Senhor, mas queremos invocar o Senhor, as suas promessas de consolo, de segurança. Nos ajude, nos guarde, proteja a nossa saúde, abençoe as nossas famílias que estão esse tempo todo em suas casas, confinados, sem o convívio social, algo tão importante e tão benéfico para o ser humano, e estamos impedidos de ter esse relacionamento. Por isso, queremos te pedir a tua paz, a tua proteção, a tua segurança, em nome de Jesus. Amém. O salmo que nós vamos refletir nesta noite é o Salmo 24. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero também falar um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de reconhecer e entender que Deus, ele é o dono de tudo. E esse Salmo 24, que nós vamos meditar nele, nesse estudo, fala sobre isso, nos dá essa certeza, nos dá essa esperança de confiança e essa esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Temos falado isso durante todo esse período. Todas as nossas mensagens, os nossos estudos estão voltados para essa esperança que temos em Deus. E o Salmo 24, ele
no seu versículo 1, e a gente vai ler só o versículo 1 e depois nós vamos meditar em todo o Salmo. Mas, para essa introdução, leremos só o versículo 1 do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Este é um salmo de Davi. Este era provavelmente um hino cantado durante as festas, especialmente uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que era um festival anual, tipo uma festa de Ano Novo, em que comemorava aquele momento onde a Arca da Aliança saiu de Obed-Edom para ir para Sião, para ficar dentro das cortinas. E este salmo, ele é muito interessante, porque ele nos leva a observar as maravilhas das operações do Espírito sobre as nossas mentes e também sobre a mente do autor, que foi Davi. E Davi era um compositor, um músico, e a gente percebe que do Salmo 22 para cá, a gente vê essas questões, né? No Salmo 22, a gente vê Davi tocando a sua harpa, tocando as suas cordas lamentosas. E no Salmo 23, a gente vê Davi pedindo a paz, né? E agora no Salmo 24, um pronunciamento majestoso e triunfal, onde revela esse poder maravilhoso de Deus, esse poder de ser Ele o dono de todas as coisas. E este hino majestoso e imponente era cantado pelo povo de Israel. Esse salmo, provavelmente, dizem os estudiosos, que ele originalmente foi escrito em 3 pedaços, e que hoje forma essa união, forma um salmo só. Essas 3 partes, nós vamos falar um pouquinho dessas 3 partes. Elas estão divididas nos versículos 1 e 2, nos versículos de 3 a 6 e nos versículos de 7 a 10. Mas podemos cantá-lo todo para representar, para demonstrar esse poder de Deus, que é o dono de todas as coisas. E diante dessa situação que nós estamos passando, nós, servos de Deus, compreendemos isso. Entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é o dono de tudo. Mas muitas pessoas ainda não entendem, muitas pessoas não compreendem o que está acontecendo e acabam até mesmo blasfemando contra o nome de Deus. Mas vamos ao Salmo, vamos entender um pouco desse Salmo. Versículo 1 e 2, acompanhem na sua Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui nós vemos claramente o texto dizendo que o Senhor é o dono de toda a terra. Foi Ele que criou todas as coisas. Não só o dono da terra, mas o dono de todo o universo. Ele criou todas as coisas. Nós vemos claramente nesses 2 versículos a ênfase que é dada à soberania de Deus sobre a terra e sobre todos os habitantes da terra e sobre todas as criaturas da terra. Essas palavras, elas eram cantadas, entoadas pelo povo de Israel e demonstrando essa certeza. E essa certeza que precisamos ter. Às vezes, nós nos questionamos por que isso tudo está acontecendo. Tudo tem um propósito diante de Deus. Vão chegar as dificuldades? Vão chegar as dificuldades, irão chegar, as coisas vão piorar, né? Essa é a péssima notícia, mas nós temos um Deus
que controla todas as coisas. E a gente vê isso claramente nesses 2 versículos. Versículos 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. O versículo 3, ele nos ensina que não há ninguém na face da terra que é capaz de se assemelhar a Deus, de se achegar a Deus, sem que Ele mesmo autorize ou sem que Ele mesmo escolha. Não há quem permaneça no seu santo lugar. E aí, mas é uma pergunta. Quem subirá ao monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar, sem que Ele conceda essa permissão? Mas o versículo 4 nos dá uma esperança. Uma esperança que não está relacionado a nós, não é por causa de nós mesmos, mas por causa do próprio Deus da sua soberania. E me parece que o versículo 4 nos dá a entender que ele responde o versículo 3. A pergunta, quem subirá ou quem há de permanecer? O versículo 4, o que é limpo de mão e puro de coração. E ele completa dizendo que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A ideia de que você precisa buscar o Senhor sem falsidade. Você precisa demonstrar que adora o Senhor e que acredita em Deus sem falsidade, com o coração limpo, com o coração puro, com as suas mãos limpas. A ideia de que precisamos buscar o tempo todo essa pureza, não só de coração, não só de mãos, mas do corpo inteiro. A ideia de puro de coração está muito ligado à mente, ao pensamento, ao que você tem pensado nesses dias, como você tem, quando você questiona essas ações todas. Aí o versículo 5, ele completa: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, você precisa buscar a esse Deus que é dono de todas as coisas de coração limpo, de coração puro, confiando realmente no Senhor que nos criou. Aqui nesses versículos também, nós aprendemos que as exigências morais para nos aproximarmos de Deus são cuidadosamente estipuladas aqui nesses versículos. Para você se aproximar de Deus, você precisa estar com sua mente limpa, com seu coração limpo, com as suas mãos limpas. E o Salmo capítulo 15, versículo 1, nos dá essa ideia. Diz assim, Salmo 15, 1: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aqueles que são limpos de coração, puros de coração, limpos de mão, e que não entrega a sua vida à falsidade. Esses são padrões elevados, mas que, pela misericórdia de Deus, Ele nos concede. Versículos 7 até o 10 é a terceira parte que eu mencionei no início deste salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos
exércitos, Ele é o Rei da glória. A ideia de que precisamos adorar, glorificar a esse Deus que é grande, poderoso e vitorioso. Ele nos concedeu a maior graça de todas, que foi Jesus Cristo. E é nessa graça que nós devemos confiar. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor todo-poderoso. A ideia que diz alguns comentaristas, quando dizem levantai, ó portas, as vossas cabeças, é a ideia de que nenhuma porta é capaz de suportar a entrada de Deus. Ela precisa serem grandes para que entre o Rei da glória. Essa é a ideia. Algumas considerações desse salmo para a nossa edificação, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse salmo. Este salmo nos ensina que Deus está no controle de tudo, porque Ele é o dono de tudo. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, nesses dias difíceis que temos passado. Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Nós nunca tivemos nada, não temos nada, nem teremos nada. Não trouxemos nada para este mundo, nem nada dele levaremos. Essa é a única certeza de que nós temos neste mundo. Nós não temos nada. Nós não somos nada neste mundo se não for pela operação e pela instrumentalidade de Deus. Isso precisa ficar muito claro nas nossas vidas. Nós somos apenas mordomos de Deus, administradores dos bens que Deus colocou em nossas mãos. E quais são esses bens que Deus nos colocou, nos deu para cuidarmos? A nossa família, o nosso lar, as nossas finanças, o nosso corpo, a nossa saúde, os nossos pais, os relacionamentos com os nossos entes queridos. Isso são coisas que Deus colocou para nós cuidarmos. Precisamos entender que a terra, o mar, os rios, os astros, as riquezas minerais, os animais que voam, correm, rastejam, são de Deus. Os peixes nos mares e nos rios são de Deus. Os seres visíveis e até os invisíveis são controlados por Deus. As galáxias, as estrelas, o homem, a raça humana em geral e toda criatura, a cultura, o ouro, a prata, tudo pertence a Deus. Não há 1 centímetro sequer neste imenso universo que não esteja no controle de Deus e que não seja de Deus. Tudo é de Deus. Ele é o Criador. Ele é o preservador. Ele é quem dá a vida e quem tira a vida. Deus, Ele está presente entre nós, ao mesmo tempo que está presente em todo o universo sem se dividir. É um Deus eterno que governa todas as coisas. Foi Ele mesmo que criou as leis e as controla. Deus é aquele que intervém na história quando Ele quer, no momento em que Ele quiser. E essa certeza nós conseguimos registrar e nós conseguimos, melhor dizendo, conseguimos entender nesse Salmo 24. Deus, Ele está assentado no alto e sublime trono. E Ele rege todo o destino da história conforme o conselho da sua soberana vontade. Em um outro texto nós lemos, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Portanto, a ele, pois, seja a glória, agora e eternamente, por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo interceda em nossos corações e mentes
para entendermos esta palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado por este salmo, escrito há tantos anos atrás, mas tão atual, tão real para as nossas vidas. Que teu Santo Espírito nos ajude a entender que o Senhor, Deus dos exércitos, Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o dono de tudo, é o dono da nossa vida, é o que está controlando toda essa situação. Que teu Santo Espírito nos ajude a entender e que também teu Santo Espírito nos dê paz, conforto para suportarmos esses dias difíceis. Abençoe cada família reunida nas suas casas, em nome de Jesus. Amém.